Olá, que bom que você hoje está ligado no Ministério Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. Estamos aqui para lhe dizer que Deus lhe ama, Ele tem um propósito e um bom plano para a sua vida. E este bom propósito e plano vamos descobrir através da palavra dele, lendo, ouvindo Deus falar e Deus também revelar para nós tudo que Ele tem. Hoje você tem esta oportunidade. Estaremos neste dia falando sobre uma passagem que está em Êxodo, no capítulo 7, e também em Hebreus, no capítulo 3, sobre dureza de coração. Nós estaremos falando em outros programas, portanto hoje nós vamos colocar como a parte primeira, parte 1. Nós amanhã concluiremos esse estudo na parte 2, sobre a dureza do nosso coração. Algo muito tremendo, é algo muito verdadeiro. Muitas vezes nós permitimos circunstâncias, problemas e tantas coisas, e claro, o maior endurecedor chama-se pecado. Permitimos a presença do pecado no nosso coração, não confessamos aquele pecado, não tratamos ele, e nós às vezes nos enveredamos por caminho que nos acostumamos a ele, e aquilo vai então de uma certa forma endurecendo o nosso coração. Algo muito triste, algo muito perigoso para aquele que quer servir a Deus e quer também ser morada do Espírito Santo. Então hoje nós estaremos falando sobre este assunto. Convido você, querido, a pegar a tua Bíblia comigo. Este é um programa do estudo da palavra. O nome dele é Abrindo a Bíblia. E é isso que nós fazemos aqui neste ministério. Então convido você a abrir a tua Bíblia. Se você não tem uma, não tem problema. Você pode ouvir, mas eu sugiro que você adquira uma Bíblia. É tão importante. E você poderá então abrir em Êxodo, capítulo 7, dos versículos 3 a 4, e depois em Hebreus, capítulo 3 também. Estaremos falando em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, e também em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, 26, por aí, tá certo? Gostaria também de falar com você hoje da alegria que nós temos de ter uma parceria com a Faculdade Boas Novas, uma instituição abençoada, abençoadora, uma instituição de peso, de nome, sabe, aqui em Manaus. E você então hoje pode olhar aí na tua tela e você pode ver aí através do site que você pode acessar para saber um pouco mais sobre os cursos que a Boas Novas, a Faculdade Boas Novas, oferece para você. Então tá aí o site, está aí o número de contato de telefone, e também eu sempre digo aqui no começo do programa de que nós representamos, o Abrindo a Bíblia não é algo, um ministério alienado, não. Ele faz parte de uma igreja, somos um corpo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, presidida pelo pastor Jonatas Câmara, uma igreja com uma história de vida, 96 anos, sempre perto de você, uma igreja também conquistando territórios. Você pode então fazer parte deste corpo conosco em Manaus, mais de 900 templos espalhados pela cidade. Você pode dizer, mas eu moro aqui na Zona Leste. Lá você encontrará uma igreja Assembleia de Deus, na Zona Sul, Norte, Oeste, em todos os lugares, tá certo? Então nós estamos aqui para dizer isso para você também. Nós vamos agora também para um breve intervalo, mas antes disso quero dizer para você que no final deste programa nós estaremos orando com você, orando pela tua causa, orando por você e com você. Então o telefone aí na tua tela, um telefone de contato que você poderá ligar, e atendentes amáveis vão ouvir você, vão anotar o teu pedido e vão passar aqui para nós orarmos. Você não precisa ficar preocupado em ligar. Vai ter alguém que vai lhe atender com muito amor, alguém que é voluntário, que ama primeiramente Deus e depois ama esta obra e ama você. Então você pode ligar agora, dar o teu nome, colocar a tua causa, nós vamos orar com você, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, voltando daqui a pouco mais, falando sobre dureza de coração. Daqui a pouco mais.
Bem, estamos de volta com você nesse momento e hoje Deus tem uma palavra, como todos os dias Ele tem uma palavra para os nossos corações, para o meu coração e para o teu também. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre dureza de coração. E tem uma passagem muito tremenda em Êxodo, no capítulo 7, no versículo 3 e 4, que diz assim: o Senhor Deus diz essa palavra: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, diz o Senhor. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes maravilhas, grandes manifestações de julgamento. Olha só que palavra forte, dita pelo próprio Deus, como ele iria endurecer o próprio coração daquele homem que governava aquele país, que era um homem orgulhoso, prepotente, que não reconhecia a presença de Deus, não reconhecia a soberania, a glória e, claro, a existência do próprio Deus. Ele se achava um Deus, Faraó. Então, aqui está dizendo que Deus, então, falou concernente a Faraó e também a libertação do seu povo. Eu estava vendo aqui alguns estudos sobre este assunto e eu vi uma definição muito interessante da palavra dureza. Olha só, dureza de coração. E quem faz esse pequeno comentário, na realidade essa definição, é um pastor, um homem de Deus que muitos anos nos discipulou, a mim e a meu esposo, quando nós já há muito tempo não morávamos no Brasil, nós morávamos fora. E este homem de Deus, escutávamos o programa de rádio que ele pregava e seu programa de TV e os seus livros nos discipularam. E o nome dele é pastor Charles Stanley. E o pastor Stanley o seguinte: olha só a definição de é fazer tudo do seu jeito, da sua maneira, acostumado a tudo como ele quer, da maneira dele, do jeito dela. Isso vem então de uma obstinação, claro, e de um coração teimoso. Na realidade, esse pastor, quando ele fala sobre essa questão de cerviz dura, coração duro, está falando aqui dessa habilidade de dizer não para Deus, né? Mesmo quando tudo diz sim. E está falando também que isso mostra um problema, que a pessoa tem um problema, na realidade, de coração. E o problema de coração é que o coração está endurecido. E uma das coisas, claro, que favorecem esse endurecimento é a nossa obstinação e a nossa teimosia. E todos nós precisamos, todos, você, eu e todo mundo que quer servir a Deus, precisamos olhar para o nosso coração, refletir um pouco, precisamos sondar o próprio coração. Pedir para o Espírito Santo sondar e ver o nosso coração, se nele também há um problema de dureza, um problema de obstinação e de teimosia também. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que foram obstinados, mas hoje nós vamos trabalhar com um que digamos ser um exemplo clássico, um exemplo muito forte, provavelmente uma ilustração que não encontraremos melhor do que essa, do que a própria dureza de coração de Faraó, não é? Ele foi exposto à verdade, ele foi exposto à grandeza, ao poder de Deus, foi exposto aos milagres, foi exposto a tudo que Deus era e que Deus tinha. A manifestação do poder se manifestava, então não tinha desculpa, ele foi exposto a esse poder. E mesmo assim, ele optou, ele recusou, ele deixou de lado, não aceitou, não creu. Mesmo quando Deus enviou 2 representantes dele, chamados Moisés e Arão, Faraó assim mesmo recusou reconhecer, por causa do endurecimento do seu
coração. E aqui, Deus, ele fala mesmo, Deus fala essa palavra em Êxodo capítulo 7. Endurecerei o coração de Faraó. E ao fazer isso, Deus está mostrando hoje para nós, é um exemplo do que o homem é capaz, de como ele fica, o que ele faz, do que ele é capaz quando o seu coração está endurecido a Deus. Então hoje, que esse seja um exemplo real e que nós venhamos a aprender com essa história verídica, aprender das consequências, né, de uma pessoa recusar, de uma pessoa não aceitar, de não se curvar diante da soberana verdade que está em Deus. Faraó, então, ele viu com os olhos muita evidência do poder de Deus, mas mesmo assim ele rejeitou, né? Os sinais após sinais, praga após praga, e ele ainda dizendo não. Claro, uma evidência também do orgulho no coração deste homem, que se achava ser um próprio Deus. E como ousa então alguém dizer para ele? Ele tinha algo chamado orgulho. E o orgulho também é um grande endurecedor de coração. Incredulidade. E tem várias outras coisas que nós vamos falar um pouco sobre elas. Mas aqui nós podemos entender então de que ele veio a rejeitar, ele veio desobedecer e ignorar os planos de Deus. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. Eu quero começar esses pensamentos aqui sobre a dureza de coração com este pensamento que diz o seguinte: nós não podemos nos dar ao luxo de rejeitar, não podemos nos dar ao luxo de desobedecer e ignorar os planos de Deus, sem que este ignorar e este desobedecer venham então nos endurecer o coração e nos afastar de Deus. Então é para nós hoje essa palavra. Fala para nós o perigo de distanciar de Deus, de ignorar o plano de Deus, a palavra dele, a Bíblia, o próprio Deus, e achar que vai estar tudo bem na nossa vida. Mas essa separação, esse ato de ignorar, de desobedecer, esse ato de rejeitar, vai automaticamente endurecendo o nosso coração. E esse endurecimento vai nos afastando de Deus. E nós podemos hoje ser bem honestos. E é isso que Deus quer de você e de mim. E nós podemos dizer com honestidade, né, que muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. E a verdade é essa, de que nós nos sentimos mais confortáveis e mais felizes quando as coisas vão do nosso jeito. Quando as coisas acontecem na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, planejamos e acontece, esperamos e acontece, então nós nos sentimos confortáveis, estamos bem. O problema vem, a tensão começa e o atrito começa quando nós temos a nossa vontade e essa vontade que nós temos não é o que Deus tem para nós. Aí então começa-se um atrito, começa um conflito entre a nossa vontade, o nosso querer e a vontade de Deus e o querer de Deus. Quando nós fazemos tudo que a gente quer, está tudo bem. Mas quando nós descobrimos que Deus tem um plano, que Deus tem uma vontade e Deus tem um querer, e nós temos uma vontade, e nós temos um plano, e nós temos um querer, eles podem então se conflitar. E aí pode ter um atrito. E aí tem um atrito e um conflito entre a nossa vontade e a vontade divina, que é a vontade de Deus. Quando há uma recusa da nossa parte de aceitar e cumprir o plano de Deus, e nós aceitamos e cumprimos somente aquilo que nós queremos e nós desejamos, automaticamente haverá um endurecimento do nosso coração em relação a Deus. E não é brincadeira.
Um coração endurecido é um coração que rejeita os planos, a vontade, o querer, a palavra de Deus e, em suma, rejeita o próprio Deus. E aqui nós vamos entender um pouco sobre este endurecer de coração, como é perigoso. E como é perigoso no sentido de nós não cumprirmos o que Deus tem para nós. Deus tem um plano na tua vida e um plano para mim também. E eu estava lendo um outro autor, um outro livro que você já ouviu, porque eu comentei já muito sobre isso aqui nesse ministério. O nome dele é pastor George Wood. E ele fala o seguinte, que conhecer a vontade de Deus não é somente saber para onde que eu vou ou fazer algo que eu estou cumprindo ou fazendo para Deus. É muito mais do que isso, do que ir e fazer. Conhecer a vontade de Deus é ser o que Deus quer que eu seja. Obediente, fiel, submisso, íntegro a Ele, submisso a Ele, a palavra dEle. É ser fiel, é ser obediente, é ser realmente o que Deus quer que eu seja. E aqui, em Romanos, tem um pensamento interessante, um versículo, que fala também sobre endurecimento de coração. E fala de conhecimento, as pessoas conheciam. Mas conhecer a vontade de Deus não é só conhecer. É o que? É ser o que Deus quer que eu seja. Porque conhecer Deus, não é? Muitos estão empenhados em conhecê-lo. Mas aí não é só conhecê-lo. É cumprir o plano que Ele tem para nós. É obedecê-lo. É submeter-nos a Ele. Submetermos à vontade soberana dEle. Amém? E aqui então, olha o que diz em Romanos, no capítulo 1. Muito tremenda essa passagem. É o versículo 21 de Romanos, capítulo 1, diz assim, dessas pessoas, que fala aqui, portanto, elas tinham todo conhecimento de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Portanto, eles conheciam, tinham conhecimento de quem Deus era. Sabia que Deus era poderoso, que Deus era fiel, que Deus era grande, que Deus era verdadeiro. Mas mesmo assim, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Eles se tornaram nulos nos seus próprios entendimentos, no próprio raciocínio, obscurecendo-lhe, endurecendo o coração insensato. Por isso que é perigoso dizer não a Deus, perigoso rejeitar Deus, perigoso ter coração duro, que rejeita Deus, a vontade de Deus, porque conheciam, sabiam que Deus era poderoso. Então a vontade de Deus, muitas pessoas falam, mas eu vou para um lugar porque eu sei que Deus quer que eu vou, que eu faça. Sim, é importante fazer e ir, mas mais importante é ser obediente, ser fiel, crer no Senhor a quem você está reconhecendo. Nós vemos aqui, né, que vai chegar um momento quando a pessoa ela é tão obstinada no seu caminho, na sua vontade, que Deus vai entregar ele a sua própria vontade. Está aqui na Bíblia. Quando a pessoa fala, não, mas eu quero desse jeito, eu vou viver assim, então Deus vai lutar para que você não viva assim, que você não viva no pecado. Mas vai chegar um momento, pela tua própria dureza e obstinação e teimosia, Deus vai te entregar para aquilo. Pronto, você quer isso? Então vai seguir o teu caminho. Esse é bíblico. Está aqui na palavra de Deus. É no versículo 28 do mesmo capítulo que eu acabei de ler para você. Capítulo 1 de Romanos, lemos o versículo 21. E olha o que diz o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que eles praticassem coisas inconvenientes. Olha que forte essa palavra hoje. Depois que eles foram desprezando Deus, desprezando querer fazer a vontade de Deus, ignorando Deus, o que Deus faz?
ele entrega a essas pessoas a sua disposição mental, a vontade deles, e uma disposição mental reprovável, para que eles venham praticar essas coisas inconvenientes. Olha o versículo 29. Essas pessoas cheias de toda injustiça, cheias de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, de homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Então Deus entrega a pessoa que não quer saber dele. Está lá duro, obstinado. Então Deus fala, é isso que você quer? Essa pessoa então se torna essa pessoa aqui, possuída de um espírito invejoso, maledicente, sabe, com dolo, com malícia, com maldade. Olha o que fala o versículo 30, já li o 28, 29. E o 30 diz assim para nós: caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. São essas pessoas aqui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, né? Os que tais coisas praticam, mas eles nem dão bola. Não somente fazem, mas também aprovam de outros que fazem. Então essa pessoa tem esse coração duro. E o coração duro, vou dizer para você, o que endurece mais o coração? Pecado. O pecado tem uma força, ele tem uma capacidade de endurecer o coração. E a incredulidade também. Uma pessoa incrédula tem um coração duro. A incredulidade não favorece, não ajuda. Ela cauteriza e endurece aquele coração para não crer, para não obedecer, para não reconhecer que Deus é poderoso, que Deus é autor da vida, que Deus é criador de todas as coisas. Não querem reconhecer, não querem saber, pelo que incredulidade, que é gerado num coração duro. E aí, sabe o que esse coração faz? Porque muitas pessoas não entendem a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus está chegando ao teu coração. Isso aqui não é invenção minha, não. Isso aqui é a palavra do Senhor, de Deus. A Bíblia não é invenção humana, não. É a palavra de Deus revelada para nós que somos humanos. Mas ela é divina. Então quando a pessoa vai tendo aquela vontade e vai contra Deus e vai se endurecendo, Deus entrega a ela. Olha aqui o versículo 26 e 27 que eu deixei de fora. Diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, ou infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, não é? A intimidade é entre homem e mulher. E aí, então, elas mudaram, mulher com mulher, contrário à natureza. Isso é resultado de pecado. Olha o que diz o versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contrário, que é natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E tem pessoas que falam, isso é resultado da genética. Não é, não. É resultado do pecado, da inclinação, do desejo de tirar Deus da vida, de uma inclinação para a dureza e obstinação do pecado. Deus entrega. Então vai. Então não é uma coisa que está ali na formação, nasceu, ninguém nasceu assim. É uma predisposição para o pecado através da dureza e através da incredulidade. Amém? É muito forte. Você quer conferir? Abra a tua Bíblia. Romanos capítulo 1. Começamos com o versículo 21, lemos o 26, 27, 28, 29, 30 e 32. E aí eu vou voltar para o 32. E aí diz assim, ora, conhecendo que Ele é Deus, não quero nada com Ele. Eles são passíveis dos seus próprios erros, não é? Aceitando Ele e ainda aceitando aqueles que o cometem, né? Eles dão a todo o aval. Não, isso não é problema não. É que nem grandes redes de televisão por aí, que estão aí falando nas suas programações. É normal.
Sabe, uma família que tem 2 mães, ou que 2 homens, pais, não é normal. A Bíblia está falando aqui que isso aí é coisa da própria vontade, da obstinação, para dizer que errado é certo. E aí Deus fala aqui, eles cometem e dão toda a cobertura para quem também quer esse estilo de vida. É bíblico, está na palavra de Deus hoje. E tudo isso nasce de uma cerviz, de um coração duro. O homem, quando se distancia de Deus, já começa o processo da cauterização, da dureza de coração. Quanto mais perto, mais maleável, mole, o coração é uma esponjinha, um coração de carne. Mas quanto mais distante, o coração tem uma capacidade de se endurecer, distanciado de Deus. Palavra forte hoje para os nossos corações, amém? É a palavra de Deus para você hoje, tá certo? Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Vamos voltar com você daqui a pouco mais na sequência desta passagem. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre um tema tão tremendo, dureza de coração. Um coração que não reconhece a autoridade, o poder, a grandeza, os planos que Deus tem. E muitas vezes, quando nós somos obstinados e nós queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa maneira, isso também vai cauterizando o nosso coração. Porque o nosso plano, a nossa vontade, muitas vezes, ela tem um conflito com aquilo que Deus tem, os planos bons que Ele tem. E nessa obstinação de fazer a nossa vontade, muitas vezes, ao cumprir os nossos desejos carnais, obstinados, nós vamos nos distanciando dos planos e do próprio Deus. E esse processo de distanciar vai cauterizando e endurecendo o nosso coração. Eu tenho um pensamento aqui do pastor Charles Stanley, cujos pensamentos hoje eu estou compartilhando com você. Ele diz o seguinte: quando você pode estar certo de algo, olha que forte que ele está dizendo para você hoje, para mim. Esteja certo de algo, de quando você ou eu frequentemente dissermos não a Deus, quando nós frequentemente desobedecermos, sermos obstinados, rejeitarmos Deus, desobedecendo, recusando o plano dele, isso eventualmente resultará em algo. Resultará em que Deus deixará você fazer cumprir essa atitude obstinada, esse pecado, esse estilo de vida. Deus vai te entregar aquilo. Não porque Deus quer, de maneira alguma, mas é porque você está obstinado, porque a dureza de coração, ela como se ela fosse gerada, ela vem de um coração teimoso, obstinado e orgulhoso. Mas hoje o Espírito Santo não quer que você fique triste, não. Ele está falando ao teu coração. Tem uma passagem muito tremenda que está em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29. O Senhor diz: não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Penha é pedra. E a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra do nosso coração. A dureza. Então, quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, da Bíblia, ela tem um agente tão poderoso, ela é tão viva, porque ela diz em Hebreus 12, não é? Que ela é viva e eficaz. Hebreus 4, perdão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela vai penetrando. E em Jeremias diz que ela é como um martelo que esmiuça o nosso coração. E em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26, fala: eis que eu, diz o Senhor, eu derramarei o do meu espírito sobre vós. Eu vos darei um novo coração e um novo espírito. O Espírito Santo virá e vai convencer você, vai te mostrar a verdade. E aí ele diz: eu tirarei de vós o coração de pedra e darei a vós o coração de carne.
Deus fala isso para nós. Ele vai tirar de nós o coração de pedra, um coração duro, um coração teimoso, um coração obstinado, que rejeita a palavra dele, que rejeita a soberania dele. Tirará de nós um coração de pedra e nos dará um coração de carne. Palavra de Deus. Confira, Ezequiel capítulo 36, versículo 24, 25, 26. E Jeremias capítulo 23, versículo 29. Agora tem outra passagem também, voltando aqui ao povo que era obstinado. Vou dizer outra palavra também aqui para nós, de que uma das características que faz um coração ser endurecido é a incredulidade, é não crer. E isso aconteceu com o próprio povo de Deus. Em Hebreus, ele está citando, o autor de Hebreus, a experiência que aconteceu lá no deserto, com o povo de Deus, que Deus tirou, que Deus pegou o Faraó. Lembra que falamos de Faraó, né? Um duro, coração orgulhoso. Por que Deus estava lidando com o Faraó? Porque Deus queria que Faraó libertasse o povo que estava cativo, o povo de Israel. E Deus faz coisas tremendas, Deus liberta aquele povo. E Deus manda manifestações gloriosas, né, sinais e aquelas pragas, para que não somente Faraó visse, e todos vissem e crescem. E aí o povo é liberto, e o povo sai do Egito, e Deus faz coisas tremendas, abre mar, faz o povo passar, da rocha sai água, de dia cai do céu comidinha gostosa, à noite uma coluna de fogo, de dia uma nuvem para não dar calor. Deus proveu, mas mesmo assim, esse povo tinha, a palavra diz, um perverso coração de incredulidade. Vamos aqui rapidamente para Hebreus capítulo 3. E aí o Espírito Santo fala aqui em Hebreus, usando o autor, dizendo assim, olha, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, da maneira como foi no dia da provocação. O que é dia da provocação? O dia que o povo de Israel provocou Deus, né? Tentando ele lá no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Eles viram as minhas obras por 40 anos, manifestação de poder, mas mesmo assim tiveram coração duro. Essa geração de homens duros não vão herdar, né, o meu caminho, não vão entrar no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, de jamais acontecer de vocês terem também, né, esse perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Um coração de incredulidade é um coração duro. E o coração duro não atrai Deus, não. Um coração duro repele Deus. E ele está falando, cuidado para não ter esse coração insensato, orgulhoso, obstinado, teimoso, um coração duro, um coração que ele diz aqui, incrédulo, que não crê, vê tudo, mas não acredita. Esse povo viu de primeira mão o poder de Deus se manifestar nas mínimas coisas, da comidinha deles, Deus dando, na água, no correr, no andar, no percurso do deserto. Deus manifestava diariamente a glória e o poder dele, mas o povo era obstinado e incrédulo. E Deus está falando, cuidado, porque esse coração de incredulidade é terrível. E nós sabemos que isso é também um resultado da desobediência, que é pecado. Então o pecado, em última instância, é o que afasta, é o que endurece o nosso coração. Então hoje nós temos que entender isso. Essa palavra é muito forte. Estamos falando dureza de coração, parte 1. Amanhã vamos concluir esse estudo, parte 2. Falando para nós sinais, características no coração do homem e da mulher que demonstram dureza de coração. O que evidencia, o que mostra para nós que nosso coração está se endurecendo? Isso é para todos nós. Algumas características, vamos falar sobre 6 no nosso próximo programa, tá certo? Mas eu vou terminar aqui dizendo para você o seguinte: não fique triste,
Deus colocou esses exemplos na Bíblia para nos ajudarem e não nos desanimarem, para nos aproximarem dele e não nos afastar dele. Deus colocou isso aqui para você entender hoje. Teu coração não pode ficar incrédulo, não, e nem obstinado, nem teimoso, mas se render a Deus, buscar Deus, obedecer a Deus, se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer o poder e a soberania dele, a glória dele. Você e eu somos nada, somos pequenos, pobres, miseráveis, cegos e nus. Mas Deus é grande, poderoso, e Ele tem um bom plano para cumprir através da nossa vida. Amém? Então, quanto mais você chega perto de Deus, mais quebrantado vai estar sendo o teu coração, vai ficando. Agora, quanto mais incrédulo se distancia, faz do teu jeito, a tua vontade, obstinado, mais endurecido também ficará o teu coração. A escolha não é de Deus, a escolha é tua. Nós escolhemos. Esse povo podia escolher agradecer a Deus, reverenciar Deus, reconhecer, olha o maná, olha as bênçãos, olha a Deus, mas não. Olha o meu problema, olha a minha dor, olha isso. Eles murmuravam, reclamavam, não acreditavam, incrédulos. E isso foi endurecendo o coração. Mas Deus tem uma palavra para você hoje, de que a palavra dele, ela quebranta você, ela faz você ver o teu pecado, arrepender-se, ela faz você reconhecer. O Espírito Santo hoje está agindo, e ele profetizou isso no Antigo Testamento, porque Ezequiel não é no Novo Testamento, é o Antigo, que aponta para o Novo, dizendo o seguinte: eis que vai haver um tempo onde eu, o Senhor, eu vou dar a vocês um novo coração, colocarei em vós um entendimento, um coração trabalhado. O meu espírito, vai ter algo, o meu espírito eu vou colocar dentro de vocês. O que ele está falando? Do Espírito Santo que viria. Jesus morreu, ele foi, e ele então enviou o seu Espírito, que hoje está entre nós e em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence. Amém? A Bíblia fala que não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse Espírito Santo está convencendo você hoje, quebrantando você hoje, ajudando você hoje a reconhecer quem Deus é, o poder de Deus, a glória de Deus, o plano de Deus. Tirando o foco de você mesmo e colocando o teu foco, a tua disposição, a tua vida rendida a Ele. Amém? Ezequiel 36 fala, e ele diz o seguinte: não somente tirarei, mudarei, né, colocarei o meu espírito dentro de vós, mas eu tirarei de vós, diz o Senhor, o coração de pedra, e vos darei, diz o Senhor, um coração de carne, para que me temam todos os dias, para que me busquem todos os dias. Eu quero esse coração de carne. Amém? Eu sei que hoje você também deseja. A palavra de Deus hoje foi tremenda, né? Coração duro, parte 1. No próximo programa eu te aguardo para que nós venhamos falar um pouco sobre alguns sinais, algumas evidências de que o nosso coração pode estar se endurecendo, tá certo? Nós vamos voltar a esse tema no nosso próximo programa. Nesse momento a gente vai para o intervalo comercial, vamos voltar com você orando, daqui a pouco mais orando com você. Bem, estamos de volta com você. Nós vamos orar pela Andréia hoje, ela é de Natal, pela restituição do seu casamento, libertação do seu esposo, a Yolanda, pela sua irmã que está com câncer, e pela sua neta que está passando por uma fase muito difícil. Nós vamos orar em nome de Jesus, pela Yolanda, orar pela Silvia, pela sua família, ela é cristã, está vivendo um momento muito difícil.
e para que o Senhor venha abrir portas, né, para ela. Vamos orar sim, Silvia, em nome de Jesus. Elisete também está vivendo um momento muito complicado, uma situação de terrorismo por parte de algumas pessoas que estão aterrorizando. Minha irmã, vamos orar para que você venha ter autoridade, o Senhor venha pôr por terra essas pessoas, esse levante do inimigo na tua vida, Elisete. Se cole com Deus, busque Deus na palavra, na igreja, e o Senhor vai te dar um escape e um livramento em nome de Jesus. Cláudio pede oração, ele teve AVC, não consegue se alimentar, está fazendo isso através de uma sonda. Olha, eu entendo um pouco disso porque meu pai querido, meu querido papai teve um AVC. E nos primeiros meses ele também teve que se alimentar por uma sonda. Mas graças a Deus que por um tempo ele foi se recuperando, né? Através de um processo de fonoaudiologia, de poder falar e também de usar aqui a garganta. E ele começou a se alimentar. E eu espero em nome de Jesus, Cláudio, que isso aconteça com você também. Que você se recupere, que seja só por um tempo que você venha usar essa sonda, mas que você venha a ser restituído dessa parte tão importante aqui, né, para que você possa então se alimentar normalmente. Nós vamos estar orando por você, amém? Para o Senhor curar você completamente. Você crê, Cláudia? A Bíblia fala, tudo é possível que crê. Jesus pode curar você agora. Ele te deu livramento, escape, você está vivo, amém? Então ele pode operar e continuar fazendo milagre na tua vida, meu irmão. Vamos orar também pela Luzia, pela um problema que ela está enfrentando. E nós vamos orar também pela Maria, pois ela pede oração pela sua família. Olha só que triste, ela perdeu seu esposo agora recentemente. Vamos orar para que o Senhor venha consolar essa querida irmã. E só Ele pode tirar essa dor e dar esse consolo, amém? Vamos orar também pela Maria das Dores, ela é de Fortaleza, no Ceará. Ela pede pelo marido Fernando e também pelo neto Isaac, que está com paralisia na mão esquerda e na perna. Vamos orar. A Danisa pede oração, a Elisângela também, pois está preocupada com alguns resultados de alguns exames. A Noélia de Salvador pela sua vida espiritual. A Lucia Gomes também. A Maria pela saúde. A Laurinice pela família e pela saúde. A Raimunda, libertação dos vícios. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós colocamos agora nas tuas mãos cada situação. Pai, contempla neste momento o Cláudio, Senhor. Ah, Pai, esse Senhor que teve esse AVC. Pai, a tua palavra declara que pelas tuas pisaduras, Jesus, nós somos sarados. Venha tocar agora neste homem, dando-lhe completa restauração da laringe, faringe, esôfago, todos os órgãos aqui, Pai, que fazem a possibilidade dele poder, Senhor, engolir, mastigar, degustar e se alimentar. Pai, tu és Deus de milagres. Nós oramos esta manhã e pedimos, Pai, o milagre na vida da Noélia, Senhor, na vida da Luzia, Senhor, na vida da Elisete, da Silvia, da Yolanda, da Elisângela, da Andréia, Senhor, da Maria. Consola o coração partido. Só tu podes dar paz ao coração desta mulher que perdeu o seu querido, o seu amado. Ó Senhor, tu és o Espírito de consolo, tu és o Consolador, e nós pedimos em nome de Jesus, venha estar com a Maria das Dores na sua causa, a Denisa na sua causa, a Laurenice na sua causa, a Raimunda, Senhor, a Maria também, Senhor, nisso que ela está pedindo e está buscando. Pai, nós pedimos e clamamos em nome de Jesus, milagre, libertação, cura, Pai, no teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus verdadeiro, poderoso, e tu és um Deus que quebranta os nossos corações, nos atrai a estar mais perto de ti, Senhor, para que tenhamos corações de carne, corações quebrantados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus está contigo, e Ele te diz: eis que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus está contigo. Ele não quer um coração duro, Ele não endurece ninguém. Pelo contrário, Ele faz o teu coração mais quebrantado, mais voluntário, mais rendido
a Ele. Você não quer isso? É isso que Deus quer para você. Amém? Fique na paz de Deus. E até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique na paz.